Então, para finalizar essa parte dos detalhes de como a gente fazer o serializer, né, nós poderíamos, por exemplo, eu não quero mostrar o ID e a descrição, no caso de categoria. Eu queria mostrar só o nome só a descrição, nenhuma informação a mais. Eu poderia fazer isso, por exemplo, voltando aqui, fonte, né? Eu poderia fazer isso usando uma informação aqui, ó, no meu serializer, já que estamos usando um detail. Olha só, eu vou reescrever o campo categoria. Eu vou dizer que categoria é um char field. Opa, aí eu preciso importar aqui do meu modo serializer, eu preciso importar também um char field, né? Então, um char field. E olha só, neste caso aqui, ó, eu vou dizer que ele é um char field, em que a minha origem, que eu quero colocar como origem, vai ser o meu categoria ponto descrição. E é só na listagem que a gente está fazendo isso. Continuo usando a profundidade aqui, é só na listagem. Mas a categoria, que é um dos campos que está aqui listado, foi reescrito. Então, veja, nesse caso, a gente voltar agora aqui, ó, eu vou dar um send aqui. Ó, categoria, está mostrando só o nome da categoria. Uma forma. Mas para gravação, como para gravação, para gravação, para update, eu venho, eu vou estar lendo esse outro serializer aqui, ó. Então, para gravação, neste caso, a gente continua usando esse serializer padrão, em que ele continua enviando o ID dele normalmente. Eu posso fazer de outras formas também, né? Eu poderia usar um slug related field, funcionaria também muito bem. Eu poderia usar um hyperlink serializer, também ia funcionar bem, né? Eu poderia, inclusive, fazer da seguinte forma, embora não é necessário, mas eu poderia fazer assim. Outra forma, eu poderia usar a própria, se eu não quiser usar profundidade, eu posso querer colocar, por exemplo, aqui em editora, que eu quero apresentar o editora serializer como editor. Neste caso, vai dar o mesmo resultado para mim, aqui, né? Então, vai me dar o mesmo resultado aqui de editora. Não vai mudar nada. Opa, ele parou de funcionar aqui. Deixa eu só voltar aqui. Opa, pronto. Ele vai me dar o mesmo resultado nesse get aqui do editor. Ele não mudou nada, né? Porque são as mesmas informações. Mas eu poderia, por exemplo, não querer apresentar o ID de uma editora. Então, se eu não quisesse mostrar, se aqui na editora não estivesse mostrando o ID, eu estivesse mostrando uma outra informação, ele poderia apresentar para mim essa informação de forma diferente. Se eu tivesse outros campos diferentes apresentados aqui, então seriam apresentados diferentes aqui para mim também. Uma outra forma que eu tenho sem usar essa parte de profundidade, né? E por fim, eu posso também querer representar se eu quiser postar, por exemplo, só os nomes dos meus autores, né? Só o nome. Não quero, por exemplo, ali no nome do autor, não quero mostrar todas as informações dos autores. Eu quero fazer uma busca alinhada ali e usar só o nome do autor. Então, neste caso, a gente também pode fazer com que os autores sejam representados de uma forma diferente também neste caso, usando uma representação de campo. Então, já vou mostrar para você como fazer isso aqui. Então, se eu quisesse, nesse caso, também só mostrar o nome dos meus autores aqui, o que eu poderia fazer? Tem várias estratégias que a gente poderia utilizar, mas uma delas que nós vamos usar um dos métodos que nós vamos utilizar aqui, chama-se Serializer Method Field. Então, vou salvar aqui, que a gente já vai configurar. Vou diminuir essa tela aqui na lateral. Vou usar esse Serializer Method Field, que está aqui, ó. E agora, como é que nós vamos fazer então? Os meus autores vão ser do tipo Serializer Method Field. Se eu só fizer assim, ele não vai funcionar, não vai fazer diferença alguma. Eu vou executar aqui. Ele não tem um método para executar esse elemento. Ele vai falar que ele precisa de um método para esse method. Nós vamos ler aqui, ele vai dizer que ele não tem um get autores, porque nós estamos usando um serializer method field, então ele precisa definir um get autores. E é isso que nós vamos fazer agora. Primeiro, veja, nós tínhamos uma forma de fazer. Nós podemos fazer um serializer só para autores, mandando mostrar só o nome do autor e fazer com que autores fosse esse serializer que a gente está listando. Poderia funcionar como a gente fez com o editor aqui, a gente poderia fazer só com os autores, iria funcionar muito bem. Mas eu quero mostrar uma outra forma de fazer. Então, como a gente está chamando o campo autores, a gente vai criar aqui um método chamado getAutores. Esse serializer method field vai procurar para mim automaticamente por esse getAutores.
E esse getAutores, ele tem dois parâmetros, a instância e a própria classe que a gente está trabalhando. A instância é a instância daquele elemento que a gente está fazendo a busca agora. Então, neste caso, eu quero retornar os nomes de autores. Então, eu vou definir aqui uma variável chamada nomes autores, que é uma lista vazia que eu vou querer apresentar. E vou falar uma outra que os meus autores vai ser a minha instância. A instância que eu tenho, nessa instância eu tenho vários campos, um dos campos que eu tenho é autores, e eu posso então pegar o meu carry set desses autores. Eu estou buscando qual é a minha busca o meu qual é a minha qual é o meu conjunto de elementos que eu tenho desses autores, porque esses autores, na realidade, se eu mandar imprimir só get, só os autores é uma representação para aquela entidade que existe entre livro e autor. Entre livro e autor eu tenho uma entidade chamada livro-autores, então aqui eu estou buscando todos esses elementos, né, de livro-autores que fazem parte desses autores que estão aqui. Então, agora que eu tenho eles, eu vou fazer um for, né, para cada autor em autores. O que eu vou fazer então neste caso? Eu vou falar que os meus nomes autores, eu vou dar um append aqui, do que? De autor.nome, eu só quero o nome, não quero mais nada. Né? E ao final, então, eu vou retornar esses meus nomes de autores. Pronto. Então, eu busquei esses elementos. É uma forma que eu tenho de fazer, eu poderia fazer de outras formas, mas talvez é a forma mais interessante, né, de se fazer isso aqui. Então, agora, eu vou enviar, e neste caso agora eu já tenho, então, a categoria só com o nome dela, a editora funcionando padrão e os autores mostrando só os nomes deles, né? Então, vou só mostrar uma outra forma de fazer aqui com a editora, para a gente perceber que editora aqui eu deixei dessa forma. Eu vou fazer aqui, ó, um editora, eu vou chamar de nested serializer, porque quando a gente mostra um dentro do outro, geralmente a gente chama de nested, que está aninhado, né? Nested serializer. Então, olha, eu vou criar aqui um outro campo, uma outra classe, chamada editora nested serializer. Ela é um module serializer. Só para mostrar para você de uma forma diferente de como fazer isso aqui. E eu vou criar uma class meta da module igual a editora, mas os campos que eu vou querer apresentar aqui vai ser só o campo nome da editora. Mais nenhum. Então eu tenho o campo nome editora, eu vou querer só mostrar esse. Então veja uma outra forma que eu tenho de fazer, né? Ao invés de, só criei um novo serializer e que eu vou usar esse serializer apenas aqui, ó, né? Início de serializer. Então não precisaria talvez fazer toda essa função que eu fiz aqui, né? Então veja como é que vai funcionar nesse caso. Ó, ele vai mostrar. Opa, ele deu algum erro aqui. Deixa eu ver, dar um preview. Fields, fields que tem que ser apresentado. Ah, tá. Então aqui, o fields precisa ser uma tupla quando ou é all ou precisa ser uma tupla. Então nesse caso aqui, ele precisa ficar dentro de uma tupla. Até posso colocar uma vírgula no final para ficar organizado. Pronto. Agora eu vou listar então aqui os meus livros. Então eu tenho, olha, a editora, o nome dela, né, e os autores aqui. Então é uma forma que eu tenho de apresentar. Também só veio o nome dela. São as várias formas que nós temos de fazer essa representação dos elementos. E vale a pena, é importante que talvez você padronize a forma de apresentar, né, para que não fique de uma forma muito talvez, bagunçada essa apresentação. É interessante, às vezes, nós enviarmos aquele campo do depth, da profundidade, porque quando a gente envia isso para o front-end ou para alguma outra aplicação, a gente já tem os IDs também para depois poder fazer algum tipo de alteração, né? Senão eu tenho que depois fazer mais uma busca para descobrir quais são os IDs daqueles campos. Então, às vezes, já enviar também um ID facilita, mas às vezes você vai querer fazer uma listagem simples e assim já pode ser uma forma de ser feita. Então, nós temos aqui diversas formas de apresentar, né? E que você poderia utilizar. E eu vou deixar aqui, então, o depth ainda marcado, embora agora não está mais sendo usado, que qualquer um desses elementos aqui que eu comentar, né, se eu comentar, por exemplo, esse de editora, né, automaticamente já vai ser usado em forma de profundidade. Então, já tem agora aqui o editora sendo apresentado naquela forma em profundidade. Então, uma forma que nós temos de apresentar. Com isso, a gente fechou esse ciclo e falta agora, voltando na nossa documentação principal do nosso sistema, voltando à documentação,
O que falta agora é a gente fazer esses elementos de compra.